Hoje vamos conhecer melhor uma língua antiga, peculiar, que vem lá do país onde o sol nasce, a língua japonesa. A cultura japonesa tem mais de 3.000 anos de história, e hoje o Japão é um dos maiores exportadores do mundo de cultura popular asiática. A língua japonesa é composta por influência de várias outras e caracteriza-se por um sistema complexo de construções sonoras, que refletem a natureza hierárquica da sociedade japonesa com formas verbais e vocabulários particulares. Várias teorias sobre sua origem. A principal delas liga o japonês à linguagem altaica, que foi levada ao Japão através da imigração de povos da região coreana. Mas a sua influência maciça veio mesmo da língua chinesa, fazendo com que muito de seu vocabulário fosse importado direto da China. É um pouco difícil, né? Mas se você tiver força de vontade, se você achar que vale a pena, por que não você buscar também falar um pouco japonês? Eu acho uma língua difícil. Que eu tenho curiosidade de aprender pela complexidade que ela tem. Eu acho assim bem interessante porque é uma língua toda própria, uma coisa que você não vê difundida em outros países. A língua japonesa primeiro ela veio da China. A gente já tem o nosso nativo que chama Ainu, que já morava no Japão e já tinha a fala. A gente só não tinha a escrita do Japão mesmo. A escrita veio da China, que é o kanji, e dali foi derivado, a gente fez a língua japonesa mesmo, que foi formado dois tipos de idiomas, que é o hiragana e o katakana. E quais foram as suas maiores dificuldades para aprender o japonês e se adaptar lá? A dificuldade inicial foi o ideograma, que é muito diferente do nosso sistema de escrita, né? Na fala não é tão difícil, porque, igual eu falei, tem várias palavras que são derivadas do português, são derivadas do inglês, então não tem tanta dificuldade na hora da fala, mas sim na hora da escrita. A prática da caligrafia é algo muito importante, né? Essa tradição ainda continua? Vocês fazem caligrafia? Conta pra gente como é que é. E eu tava aprendendo caligrafia lá no Japão até 15 anos. E eu adoro caligrafia. É trabalhoso, assim, é um processo a longo prazo, assim, mas é muito interessante. Aqui no Brasil nós temos muita regionalidade na língua. Isso se deve também à dimensão do nosso país. No Japão, que é um país pequeno, você acha que isso também ocorre? Sim, cada lugar, cada estado, cada cidade do Japão também tem muito disso, que tem muitas gírias. A gente vai em cima, acho que eu não posso entender nada o que eles falando. Particularidades na língua, sim, é totalmente diferente do português, porque todas as falas japonesas são formais. Você percebeu alguma semelhança com o português através de algumas palavras, algumas expressões? Sim, por influência de Portugal, a palavra copo é da mesma maneira que no português. Existe a palavra carta, que é o nome de um jogo de baralho, que é influência de Portugal também. E existe a palavra castela, que é uma espécie de bolo também, que é por influência de Portugal. Tem bastante, porque quando o país foi aberto para o exterior, veio bastante coisas do exterior também. Então, várias palavras, em vez de eles inventarem uma nova palavra para aquele produto em si, eles já importaram um produto com um nome. Uma coisa que foi engraçada no começo foi a questão da ambiguidade do japonês. Porque, por exemplo, tem muitas expressões que significam uma coisa literalmente, mas na situação ela significa outra. Por exemplo, talvez você oferece uma coisa para alguém e a pessoa fala tudo bem, como se fosse eu vou aceitar, mas na verdade não, quer dizer não, obrigado. Eu acho que não é complicado, não é difícil aprender, mas exige dedicação e a pessoa tem que gostar. Já, mata, né?